O que você faria se encontrasse um busto da época da Roma Antiga sendo vendido em uma loja de antiguidades? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o curioso caso de uma mulher que encontrou um busto da Roma Antiga sendo vendido numa loja de antiguidades lá nos Estados Unidos. Se você chegou no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui você encontra um conteúdo maravilhoso de História da Arte, cultura, entretenimento, cinema e vários outros assuntos. Principalmente se você está procurando se preparar para o Enem, para o vestibular ou até mesmo para aquela prova da escola que está difícil. Aqui com certeza você vai encontrar vídeos sobre todos os assuntos que você precisa saber para ir bem nessas provas. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Uma mulher gastou 34,99 dólares e comprou uma peça que ela achou um tanto quanto exótica numa loja chamada Goodwill, que é tipo uma rede de brechós que tem lá em Austin, nos Estados Unidos. E ela se intrigou com aquela imagem, com aquela escultura e achou interessante, resolveu levar para casa. Como ela é uma colecionadora e tem o hábito de revender antiguidades, coisas que ela garimpa em lojas assim, ela resolveu ir atrás de informações sobre esse busto. O nome dessa mulher é Laura Jung e ela então descobriu várias coisas muito interessantes sobre esse artefato que ela havia comprado nessa loja. Inclusive, ela foi estudar como que esse objeto chegou nos Estados Unidos, sendo que fazia parte lá da Roma Antiga. E depois de muitos estudos, chegaram na conclusão que provavelmente foi algo feito entre o século I a.C. e o século depois de a.C. Então, tem mais de 2.000 anos essa peça e deve ter tido uma história aí bem interessante para nós entendermos como que foi parar nos Estados Unidos. Então, em 2018, Laura Jung acabou comprando esse busto e, na verdade, faz um tempo já, né? Mas somente nesse mês, em maio de 2022, que esse assunto veio à tona e tomou repercussão. Na verdade, por conta do desfecho de toda essa história, né? Que nós estamos tomando conta do acontecido. Mas ela estava ali procurando algumas coisas interessantes para comprar, porque desde 2011 que ela tinha o hábito de comprar coisas legais nessas lojas de antiguidade e revender. Então ela olhou aquele busto, achou aquilo interessante e comprou. E foi procurar então informações sobre a origem, de onde que era, quando foi feito, qual material, qual o valor, se tinha algum valor histórico, né? Qual que era a história por trás daquele busto. Ela então entrou em contato com alguns especialistas, alguns professores universitários, algumas instituições de arte. E eles então, observando aquilo, chegaram à conclusão de que realmente era uma obra original da Roma Antiga. Era um busto feito ali há mais de 2.000 anos atrás. E que um especialista, ao procurarem arquivos, né, em bancos de imagens, encontrou uma fotografia daquele busto na Alemanha, década de 30. Então daí que eles foram entender a origem, ou de qual foi o percurso até chegar nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre a parte artística, depois eu falo sobre um pouquinho da parte histórica. Vocês sabem que lá em Roma Antiga eles tinham o hábito de fazerem esculturas e que eles aprenderam a fazer as esculturas com os gregos. Eles copiaram dos gregos, né, os métodos, as posições, a temática, aprenderam a esculpir com os gregos, principalmente no período helenístico, que foi um período de grandes invasões, principalmente por parte dos romanos. E os romanos adaptaram essas técnicas às necessidades do império. Portanto, tinham o hábito de fazerem bustos dos imperadores. O que são bustos? Bustos são esculturas do pescoço para cima que mostram o rosto de pessoas importantes. E chegaram então à conclusão que muito possivelmente esse busto seja do Sexto Pompeu, que foi um dos líderes do primeiro Triumviratum. Se vocês não sabem, Triumviratum foi meio que uma forma, né, que o Império Romano encontrou, porque tinha uma extensão muito grande de área que o Império dominava. Então, para poder dar conta, eles
chegaram nessa conclusão de que se eles compartimentassem o governo, dividissem em três, seria mais fácil. Então tinham três governantes. Na verdade não eram imperadores, que era a época da República. Então eram três governantes, Júlio César e mais dois. E Sexto Pompeu foi um desses dois. E no final das contas, Júlio César meio que se rebelou contra eles, derrotou os outros dois e tomou totalmente o poder e virou um grande absolutista e foi até a sua morte. Então, o contexto histórico é mais ou menos esse, artístico também. Só para vocês entenderem a grandiosidade desse achado, que ele foi parar, na verdade, na Alemanha. Então, possivelmente, aquela tenha sido uma região dominada ou que fez parte do Império Romano na época da Roma Antiga. E a gente sabe, né, a história nos contou de diversas formas diferentes, o quanto a arte ela sofreu com alguns fatos históricos. Então, por exemplo, durante a guerra, a gente sabe que os alemães tinham o hábito de entrarem dentro das casas, dentro dos museus, dentro das universidades e pegarem obras de arte e levarem embora. O busto foi alojado em uma réplica de uma casa de Pompeia, também conhecida como Pompejanum, encomendada pelo rei Ludwig I da Baviera. Pompejanum é uma região na qual eles construíram uma réplica de uma cidade romana. Então, com certeza, um soldado americano durante a Segunda Guerra acabou encontrando e acabou levando esse busto até os Estados Unidos. Nós sabemos que durante os muitos atentados sofridos nessa cidade de Pompejanum, durante a Segunda Guerra, eles tinham o hábito de guardar essas coisas importantes, os artefatos da época de Roma Antiga e coisas importantes da própria cidade. E provavelmente durante esses bombardeios alguém conseguiu encontrar esse busto, tirou de lá e levou para os Estados Unidos. Então tem uma lacuna aí histórica que a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Na verdade, a gente supõe por conta de coisas que aconteceram nesse período. Mas o que a gente sabe é que em 2018 foi encontrado por uma pessoa que teve o interesse em revirar a história e procurar a origem desse busto. Qualquer outra pessoa que não tivesse essa vontade, com certeza teria colocado ali na casa dela ou vendido para uma outra pessoa, e a gente talvez não tivesse conhecimento de que um dia existiu o busto desse grande governante, grande líder, né, do período do Triumviratum lá em Roma Antiga. Mas afinal de contas, o que aconteceu com esse busto? Será que a Laura vai ficar com ele em casa, na sua sala? Não, não vai. Ela ficou com esse busto em casa durante mais ou menos 3 anos. Depois ela doou pro Museu de Santo Antônio. E do museu ele vai em 2023, em maio de 2023, de volta para a Baviera, que é de onde ele foi retirado. Então, esse busto vai voltar para o seu lar, né, original entre aspas, já que ele veio da Roma Antiga, deveria voltar para a Itália, mas enfim, ele vai ser devolvido para a Baviera e lá ele vai ser colocado, né, num museu e ser contado toda a história e todo o caminho que ele percorreu até voltar para o seu lar. Então essa história é bem interessante, fica aí um alerta para você que tem o hábito de garimpar em brechós e em lojas de antiguidade. Quem sabe você também não encontra algo muito, muito interessante de valor histórico. Lembrando que esse artefato, que esse busto não tem um valor, porque ele é de valor inestimável, incalculável e é considerado um patrimônio, né, da humanidade. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aquele like, com certeza você gostou do conteúdo que foi dado aqui nesse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.